Queridos alunos, vamos seguir com a nossa aula de heresiologia e vamos fazer aqui só a guisa de introdução. A gente já colocou isso no material de vocês e a gente já teve uma aula introdutória, né? Mas eu vou fazer aqui só a guisa de introdução para quem está chegando agora também poder se situar. Nós estamos estudando heresiologia, tá? Então, o termo heresia, a gente que vai caminhar por esse caminho, caminhar por essa estrada de seita e heresia, a gente precisa conhecer alguns termos, né? E o primeiro termo que nós vamos trabalhar aqui é heresia. Heresia vem de uma expressão grega, airesis, que significa escolha, solução, preferência. Está relacionado a um grupo de pessoas ou a uma pessoa que se reúne, um grupo de pessoas que se reúne, ou uma pessoa que tem ideias, doutrinas que deturpam as escrituras sagradas para nós cristãos. Heresia, seita, é tudo aquilo ou um grupo de pessoas que vão de encontro com as suas ideias, com as suas doutrinas, aos fundamentos da fé cristã. Precisamos entender que todos aqueles que se levantam contra os fundamentos da fé cristã, se levantam contra as escrituras sagradas, é uma heresia, é uma seita. Ok? Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos ver em Mateus capítulo 24 e o versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Olha que coisa interessante. O cuidado que nós temos que ter não é só de forma externa. As pessoas se preocupavam antigamente apenas com os testemunhos de Jeová, com o catolicismo romano, com outras seitas. Mas a gente precisa entender que, infelizmente, muitas heresias se levantam dentro da igreja. Sai de dentro da igreja. E é uma realidade que não é exclusiva do nosso contexto. O apóstolo Paulo enfrentou isso várias vezes. Doutrinas de demônio, doutrinas erradas que deturpam os fundamentos da fé cristã, se criando ali e tentando se espalhar dentro da igreja. Então é de suma importância a gente estar preparado. A igreja precisa estar com seu filtro em dia para não deixar passar esses tipos de ensinamentos e deturpação bíblica. Então, esse termo airesis, ele aparece na Bíblia Sagrada em vários versículos, entre os quais Atos capítulo 5, versículo 17, em Atos capítulo 15, versículo 5, Atos 24, versículo 5, Atos 26, versículo 5 e Atos 28, versículo 22. Você vai anotar e vai conferir. As expressões aí, vai aparecer o termo airesis, porém, no original. Por exemplo, em Atos 5,17, você vai ter ali a palavra seita. Você tem aí, Atos 5,17, e levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus. Ali a expressão é a expressão grega, airesis. O que a gente precisa entender é como identificar uma seita, como identificar uma heresia. Heresia e seita, dentro da perspectiva cristã, a gente precisa entender que é tudo aquilo, todo o ensinamento, toda a doutrina que vem de encontro à Bíblia. Então, como eu vinha dizendo, como identificar uma seita, como identificar uma heresia? Se ela quebrar esses princípios da fé cristã. Por exemplo, a infalibilidade das Escrituras. Se essa doutrina, se essa pessoa, se essa ideia vem de encontro à infalibilidade da Bíblia, é uma heresia.
Existem pessoas que têm o costume de dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é uma heresia gigantesca. Então, nós precisamos entender que a Bíblia ela é a palavra de Deus e ela não contém a palavra de Deus. Então, o primeiro fundamento da fé cristã é a autoridade da Bíblia como palavra de Deus. Então, se levanta contra isso, se a pessoa tem a ousadia de dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, é apenas um livro escrito por homens, essa pessoa não conhece as Escrituras e está cometendo um ledo engano. E é uma heresia. Então, nós temos o primeiro fundamento da fé, que se alguém se levantar contra, pregar contra, é uma seita, é uma heresia. Em a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, nós vamos ver isso no capítulo 3 e no versículo 16, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 13, no versículo 16, diz assim: toda escritura é divinamente inspirada por Deus. Olha que coisa interessante. Toda escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda. Aqui não está falando uma parte dela, o início dela, o final dela. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. A gente precisa entender que se levantar qualquer seita, qualquer igreja, qualquer pastor, qualquer líder, qualquer música, poesia, tudo que se levantar contra esta verdade é uma seita, é uma heresia, tá? Melhor dizendo. O segundo fundamento da fé é a triunidade de Deus. Nós estudamos em Cristologia a divindade de Cristo, né? E acabamos passando ali pela Trindade. Nós precisamos entender que essa doutrina é mais uma base da fé cristã. Então, tudo aquilo que se levantar contra a Trindade Santa, contra a triunidade, é uma heresia. Só para que os irmãos tenham uma ideia, a gente falou sobre isso, são que Deus, a essência é uma só, são três pessoas distintas, tá? Mas nós temos um Deus só. Ah, professor, é difícil de entender. Claro que é difícil de entender. Tem que ser difícil de entender. Ninguém consegue entender na sua totalidade como funciona a Trindade Santa, a triunidade. Embora que a Bíblia nos mostra que Jesus é Jeová, que o Pai é Jeová e que o Espírito Santo é Jeová. Porém, são três pessoas distintas, mas a essência é uma só. E a gente vai estudar isso lá na frente. Então, existem seitas, existem ideias por aí que quebram estes princípios. Né? Existem pessoas que dizem que não são, existem linhas que vai dizer que não são três pessoas distintas. Né? Existem pessoas que vai dizer que são três deuses. E a gente sabe que não é. É um Deus só. Então, a Trindade, a triunidade é uma das fundamentações da fé cristã. Então, se levantou contra isso, não é o verdadeiro evangelho, é uma heresia. Em terceiro lugar, nós temos a divindade de Cristo. Cristo é Deus. Cristo não é um Deus. Cristo não é um Deus menor. Cristo não é um arcanjo Miguel. Cristo não é, como muita gente ensina por aí, que Cristo é um Deus, porém não é um Deus todo-poderoso. Se ele é um Deus, Jeová é outro Deus e o Espírito Santo é outro Deus, então nós somos uma religião politeísta? Acreditamos em quantos deuses, então? Então a gente precisa entender que Cristo é Deus. E a Bíblia mostra isso. E a gente pode analisar isso em Isaías capítulo 9, profeta messiânico. Isaías capítulo 9.
Isaías capítulo 9. Você vai abrir a sua Bíblia, trata-se de um curso teológico, então você precisa estar com sua Bíblia em mãos. Isaías capítulo 9 e o versículo 6, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, isso aqui está falando de Cristo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Tá? Aqui não está dizendo que ele é um Deus menor, que ele é Deus. Jesus é Deus. Então, se alguém se levanta para pregar algo diferente disso, é um herege, é uma heresia. Tá? E a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de ensinamento. Outra coisa interessante, em 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 1, em 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Ele não faz distinção, ele diz o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Jesus é Deus. Ok? Então, se levantou contra esses três fundamentos, é uma seita, é uma heresia. E o quarto, para a gente poder seguir, é a salvação pela graça. Certo? Se alguém deturpar, se alguém vier com uma filosofia, com uma ideia de que a salvação não é pela graça, a salvação é através de obras, a salvação é através de outra pessoa, a salvação não é através da graça, isto é uma heresia. Amém? Então vamos seguir para a introdução ao catolicismo romano, que é a nossa proposta para a nossa aula de hoje, tá? Então a gente vai começar, como começou, a gente precisa entender um pouco a respeito do catolicismo romano. O termo católico, essa palavra católica, ela vem do grego, significa universal. E a Igreja Católica, ela usa a sua base, Gênesis capítulo 7 e o versículo 1, quando se fala sobre a arca, a Igreja Católica, ela vai dizer que ela é como a arca e que não existe salvação fora da arca, certo? A gente tem ali a referência de Noé, que ao haver aquele dilúvio, quem estava dentro da arca estava seguro. E a Igreja Católica, ela vai se fundamentar dizendo que é a única igreja verdadeira e que não há salvação fora dela. Essa é a base inicial da Igreja Católica. E a gente sabe que uma das propostas de uma seita é que a salvação só está ali com eles, não está além da igreja. Isso é um dos comportamentos